Vamos lá. Pessoal, antes de eu me apresentar, antes de efetivamente a gente começar, queria entender um pouquinho de vocês, de qual estado vocês são. Podem abrir o microfone, falar, ou podem também escrever no chat. Onde vocês Bom, falam? no chat não posso escrever, tá? Eu estou aqui no meu caminho aqui. Eu sou síndica profissional, né, há 21 anos, meu nome é Cláudia Grimberg, e eu atuo no Rio de Janeiro, na região serrana e também na região dos lagos, exatamente para onde eu estou indo agora. E Ó, sempre que existe um treinamento, principalmente quando a Rosângela envia algum convite, eu já sei que o conteúdo será muito importante, de grande valia para todos nós. Então, eu vim aprender mais um pouco e prestigiar aí os nossos colegas que estão aí na sala conosco também. pô, que legal, interessante. 21 anos como síndica. Parabéns. E quem mais, pessoal? A Gilane falou que é de Niterói. A Natália, Silvia Natália, falou que é de Niterói. A Alda Cafaro, Niterói também. Pô, legal. E vocês são síndicos profissionais também? Tem algum síndico morador? Diogo é de Niterói. Tem alguém que é síndico morador? Síndico morador, primeira gestão, pô. E aí, como que tá, Gilane? Tá gostando? Que ponto, como que tá? Interessante, pessoal. É, muita demanda. É assim mesmo no começo, Gilane, e você está fazendo super bem, que é se especializar, né? Isso é bem bacana. A Silvia Natália também, ela é síndica morador está há 9 anos. Pô, legal. Gilane comenta novamente que está fluindo. Legal. Tem alguém aqui que pretende ser síndico profissional, que de repente é síndico moradora, pretende ser síndico profissional, ou às vezes já é da área, é advogada, algo do tipo, e quer entrar na sindicatura? Pô, legal. O Diogo está se formando como síndico profissional. Legal, parabéns. Parabéns pela iniciativa. Pessoal, agora eu quero, para quem pode, a Silvia tem informação, mas não pretende. Legal. Pessoal, eu quero saber se vocês quisessem sair daqui com uma resposta, qual seria? Qual que é a maior dor que vocês querem resolver ao estar aqui? É de se pensar, hein? Quero fazer vocês baterem um pouco a cabeça. A Nagi acabou de entrar. Nagi, seja muito bem-vinda. Se é síndica moradora, escreve aqui no chat ou pode abrir o microfone. Boa tarde. Tudo bom, Boa- Nagi? Boa tarde. Vamos lá. Todo mundo deve ter vindo para cá com um intuito, né? O pessoal está pensando bastante aí. Se vocês quisessem sair, pudessem sair daqui com a resposta, qual seria, tendo em vista o tema da aula? Qual que é a dor que vocês querem resolver vindo aqui? Nagi, já que tu abriu aí o microfone, vamos lá. O que tu quer resolver vindo aqui? Eu queria resolver todos os problemas que o condomínio tem. É. E eu vou terminar essa aula com um bom caminho para ti. Porque Ok, organizar a agenda, pessoal, organizar a agenda vai diminuir a pressão, vai fazer vocês trabalharem de uma forma mais focada. Vocês vão ver como vai fazer a diferença. Alguém mais quer compartilhar? A Silvia, Cláudia, está ouvindo? Oi, eu tô escutando, você está me perguntando aí. Cara, Se tu pudesse. são tantas coisas para falar, que a gente vai precisar de uma outra live para a gente conversar sobre tantas dúvidas, sobre tantas inquietações que nós temos, porque a cabeça do condômino é uma coisa que a gente não consegue entender, né? A gente busca um caminho, as mães Ah, costumam dizer que
elas são iguais em todos os endereços, né? Mas o morador também, eles são iguais, o que difere é só o É, CNPJ, mas os problemas são é, exato, exato. graves Pessoal, igualmente. e são dúvidas dentro desse tema, hein, pessoal? Dentro desse tema, como planejar a semana e tomar melhores decisões como síndico. Bem, pessoal, agora, depois dessa apresentação, meu nome é André, sou engenheiro eletricista, síndico profissional há mais de 10 anos e criador do perfil @o síndico eficiente no Instagram. Mas eu gosto de dizer mesmo que o maior aprendizado durante todo esse tempo não foi sobre obras, assembleias ou mesmo contratos. Foi perceber que existem dois tipos de síndicos que possuem o mesmo conhecimento técnico, porém resultados completamente diferentes. Um vive pagando incêndios toda hora, trabalhando até tarde e sempre sobrecarregado. Tem tempo para a família, nem sabe o que é final de semana. O outro consegue entregar uma gestão organizada, ser respeitado e ainda preservar tempo para a família e para a própria saúde. E a grande diferença deles, muitas vezes, não está no conhecimento técnico, está na forma que organizam a própria rotina. Faz sentido, pessoal? Pessoal, quem aqui Sim. sente que legal. Quem aqui sente que trabalha muito, mas termina a semana com a sensação de que deixou muita coisa importante para trás? Cara da Nádia. Todo mundo termina a semana com a sensação de que produziu pra caramba, não deixou nada para trás. Eu costumo ter uma tabela organizacional e geralmente eu preparo na semana anterior o que eu tenho para resolver na próxima. Então, eu organizar, colocar os telefones para onde eu tenho que ligar, fazer os orçamentos, acompanhar a obra nos prédios, falar com os fornecedores, combinar preço, verificar a inadimplência. Varia de acordo com cada condomínio, mas geralmente é tranquilo. Que bom, tu consegue te organizar bem, então. Termino depois das 10 horas da noite, mas é tranquilo. Aí é tudo bem, né? Às Terminando até às vezes, 10 cara, todo dia. 2 horas da manhã eu estou fazendo cotação de preço, né? De algumas coisas que eu Nossa. entro em algumas plataformas e tem muita coisa que é mais fácil a gente conseguir um valor melhor pela internet. Então, eu Sim. faço uma concorrência de preço e tal, verifico frete grátis e tal. E aí depois eu faço um lanchinho e vou dormir até as 8 da manhã, depois começo o batente novamente. Eita. E o Diogo se identificou aí com o que eu comentei. Fala um pouco mais aí da tua rotina, Diogo. Eu tô, como é que fala? Eu tento organizar também, né? Mas parece que às vezes parece que você não consegue fazer o que você organiza, né? Aí acho que você não preparou direito a sua semana. Eu me sinto assim. Ah, te entendo. Te entendo e essa dor é bem comum. Uma outra provocação que eu faço. Você administra o condomínio ou o condomínio administra você? Ou é Falando o comigo? condomínio? Ou com todo Pode mundo? ser. Para todo mundo, mas pode compartilhar com a gente, Diogo. Repete a pergunta, desculpa. Você administra o condomínio ou o condomínio administra você? Eu tenho a sensação que o condomínio me administra, mas eu tenho 9 meses de gestão e eu, sinceramente, eu achava que ser síndico era uma coisa mais leve. E é muita coisa para fazer. Deus me livre. Não. E tu tá pensando, Nádia, tu tá pensando em assumir outros condomínios? Não, tá louco? Não consigo dar conta de um. É. Mas é assim mesmo o começo, pessoal. É assim mesmo.
Pessoal, a gente está falando sobre o síndico reativo, que ele acorda olhando o WhatsApp e responde tudo imediatamente, muda de prioridade a cada mensagem que recebe, trabalha bastante, termina o dia, a semana cansado. Te identificou, Naji? Naji Diogo. Sim, sim. É. No meu Agora tem o caso, síndico, não. Mais ou menos. Mais ou não menos. totalmente, né? Isso, é. E assim, Legal. a gente tem que fazer, ok, muito trabalho, ok, mas só que aí vem um liga e fala assim: ah, eu tô com um vazamento aqui em casa. Aí o outro liga também. Ó, coisas que a gente não tá esperando, entendeu? Ainda tem mais essa. Sim, sim, sim. Não, exato. Assim, imprevistos vão acontecer. O que a gente tem que fazer é o máximo possível a gente colocar pelo menos aquilo que é programado, as famosas manutenções, as preventivas na agenda e deixar ali uma lacuna para esses imprevistos. Isso aí vai acontecer na nossa vida pessoal e não é diferente na vida profissional. Pessoal, existe o síndico reativo. O reativo que eu já comentei e o estratégico, que sabe o que precisa fazer antes do celular trocar, definir as prioridades, trabalha com planejamento e evita grandes partes dos problemas, que como a Nath falou, às vezes por uma ligação muda toda a sua rotina ali, por mais preparado, por mais em dia que você deixe tudo. Pessoal, o objetivo da organização não é trabalhar menos, é trabalhar melhor. Trabalhar menos é uma consequência dessas decisões. Então, se a gente fizer tudo isso, alguns passos que eu vou dar um saborzinho para vocês, que eu vou explicar, né, nessa uma hora, como que se faz, vai ajudar bastante. O que eu quero que vocês façam primeiramente? Eu quero que vocês peguem uma folha em branco, tá? Uma folha em branco, vamos separar em uma folha em branco e uma canetinha. Vamos lá, pessoal, vamos pegando. Vou pegar, vou pegar uma luminária para colocar aqui e já abro a câmera enquanto vocês pegam aí enquanto vocês pegam a folha em branco e uma caneta. Vamos lá, bem importante, pessoal. André, Oi. Pode falar, Cláudia. posso fazer uma. É a Cláudia que está falando. Pode falar. Eu vou fazer uma observação sobre o que a colega falou agora há pouco, Sim, sim. sobre um detalhe muito importante, que é aquilo que eu costumo falar há 21 anos. Muita gente, quando entra para o cargo de síndico, pensa que é fácil. É, Quando eu comecei a trabalhar como síndica profissional em 2005, fiz o meu primeiro curso em 2009, quando apareceu do Rio Grande do Sul um professor que teve ele foi um visionário, né? Ele verificou que isso seria um nicho muito importante, mas não para aproveitadores, mas sim para aqueles que querem, com certeza, trabalhar com excelência na administração condominial através da gestão da sindicatura, né? Porque a administração é uma coisa, a gestão é outra. Então, quando a colega falou aí, eu pensei que era uma coisa mais leve, é porque geralmente os moradores não gostam de a reunião, né? Tem sempre aquela panelinha A, panelinha B, aquela gritaria, uma corrente puxando para cá para não aumentar o condomínio, a outra puxando para lá, verificando tudo que é necessário resolver no condomínio e que é necessário o reajuste anual. Por isso existe a previsão orçamentária, senão não teria esse tópico muito importante na ata, no edital de convocação. Então, é muito importante que os moradores entendam que o nosso trabalho ele é fundamental para a valorização ou desvalorização patrimonial de cada um. Enquanto isso não ficar muito claro na cabeça dos moradores, que muitas vezes não querem entender, acham que uma cota extra é uma bobagem, sendo que o reajuste do plano de saúde dele ou a parcela do carro que ele está pagando está ali no orçamento dele, portanto, o condomínio também deve estar. Enquanto isso não ficar muito claro, nós vamos continuar tendo inúmeros problemas em relação a essa é.
esse desentendimento, que é o que promove, muitas vezes, a falta de, de, de um número maior de participantes nas assembleias, entendeu? Então, é Exato. crucial. Com a nossa profissionalização, que nós temos agora um projeto de lei para ser aprovado na Câmara Federal, para regulamentar a nossa função, é, eu fico pensando que os síndicos orgânicos, né, que são aqueles que são moradores, eles passaram a melhorar o trabalho deles, passaram a se instruir, a se educar melhor para falar com os fenômenos, até mesmo a aprender como lidar com os seus problemas do dia a dia, justamente porque nós chegamos aí. É que nem aquele taxista que não queria levar mala, queria cobrar a parte, e aí os aplicativos chegaram e ele ficou chupando o dedo, porque a plataforma dos aplicativos é, caiu no gosto do brasileiro. É mais ou menos por aí. Eu não quero tomar muito seu tempo, Exato. mais do que eu já tomei. Agora eu vou ficar quietinho. Não, exato, acaba uma coisa puxando a outra, né? Os sítios profissionais, os orgânicos acabam também subindo ali o nível, também por conta da maior capacitação dos síndicos profissionais. Então, Sim, pessoal, sim. todo mundo pegou a folha? Vamos lá. É. O que que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês coloquem tudo que vocês precisam fazer nessa semana. Então, a Cláudia comentou aí cotação, isso, assembleia, visitar condomínios. Vão colocando aí tudo o que vocês precisam fazer essa semana, da parte profissional, né? Vou dar uns minutinhos aí. Façam uma lista, né? Sugestão. Escrevam uma coisa, fazer cotação de material para piscina. Na outra linha, outra coisa. Daí fica mais fácil depois visualizar. Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu colocar aí tudo? Quem já terminou, escreve ali no chat ou pode abrir o microfone. E aí, Silvia, conseguiu colocar tudo? Conseguiu. Essa semana minha é tranquila. Quer Olha dizer, aí, tranquila entre aspas, eu tenho uma assembleia. olha aí. Alda, tranquilo. Está sendo chamado na portaria. Acontece, vida de síndico. Vamos lá. Quem já terminou, pode se manifestar aí. O Eduardo, que acabou de entrar, Eduardo, seja bem-vindo. Coloca numa lista faz uma lista e coloca tudo aquilo que tu precisa fazer essa semana. Então, visitar condomínio A, B, C, D, ir no banco resolver não sei o quê, ir em companhia de abastecimento de água, de energia elétrica, vai colocando aí. Quem já terminou, pessoal, pode.
podem ir se manifestando no chat ou abrindo o microfone. Nagi, tu terminou? Olha, eu nem consegui. Só em você mais um, não consegui. Bom, só botei 2 itens aqui. Mas tô Ah, ouvindo. sim, 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 tranquilo. Ótimo, pessoal. Agora um outro passo. Quem ainda não colocou, quem ainda não inseriu visita a condomínio, que isso é importante. Porque tem muita coisa que a gente consegue fazer pelo computador, pelo celular, e também visitar o condomínio, se deslocar. Então, isso aí é fundamental. Quem ainda não colocou as visitas nos condomínios, coloquem agora, em formato de lista. Visita condomínio A, visita condomínio B, visita condomínio C. Rafael, boa parte, ou a maioria do grupo está aí, dos síndicos aí, são síndicos orgânicos, tá? Então, Ah, nem legal. todos vão. Sim, sim. Se vocês quiserem também, pessoal, se adaptar, por exemplo, colocar algo de compromissos mesmo do trabalho, porque é uma agenda. Então, vocês podem colocar compromissos, o foco aqui é profissional, né? Mas dentro dessa área de síndico, se a maioria são síndicos orgânicos, vocês podem colocar também demandas do trabalho, que a agenda é agenda. Então, podem ir colocando aí. Alguém não finalizou, pessoal? Tá. Já que todos finalizaram, agora eu quero que vocês façam o seguinte, que a folha que até então estava assim, eu quero que vocês peguem uma outra folha e coloquem na horizontal. E façam o quê? Dividam em 5 colunas. Assim, ó. Opa, não sei se dá para ver. Aí. Então, dividam em 5 colunas. Opa. Dividiram em 5 colunas, coloquem segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E uma segunda folha, hein, pessoal? Agora a mágica vai começar a acontecer. Vocês vão pegar as demandas que vocês possuem, profissional, independente de ser da área de sindicatura, e vocês vão começar a preencher nessa tabela aqui. Vocês vão começar a colocar, inclusive, as visitas do condomínio. Então, para facilitar, o que eu quero que vocês façam? Que vocês coloquem, geralmente, o horário que vocês acordam. Então, quem acorda 5h30, 6, 6h30, 7, igual a Cláudia comentou ali que ela vai dormir às vezes de madrugada, acaba acordando às 8, coloca ali 8 horas da manhã. Então, coloque segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E coloquem aqui no início, 7 horas da manhã, acordar, sei lá, 6 horas da manhã, que é geralmente o que vocês fazem. Se geralmente todo dia vocês acordam no mesmo horário, coloquem o mesmo horário. Exemplo, às vezes eu tenho aula de segunda-feira, por exemplo, hoje eu não tenho aula, mas geralmente segunda-feira eu tenho aula até 10h30 da noite, até chegar em casa, tal, me arrumar.
vou dormir mais tarde, consequentemente acordo mais tarde. Então, eu quero que para cada dia da semana vocês coloquem o horário que vocês costumam, dependendo da semana, é diferente. André, Pois não, Cláudia? eu não fiz a folha aqui. Sim, imagina. Eu fiz a folha mentalmente, né? Mas eu queria destacar um ponto, como eu organizo os condomínios. Primeiro, eu organizo da seguinte forma: tudo aquilo que vai vencer naquele mês, né? Então, Uhum. detetização, recarga de extintor, lavagem de caixa d'água, seguro predial, de acordo com o mês de renovação, certificação digital, essas coisas. Eu organizo primeiro aquilo que nós já temos uma data semestral, anual, para realizar, e depois eu vou incluindo aquilo que vai acontecendo, né? Um problema elétrico que a gente precisa resolver, uma obra que já está programada, então eu já praticamente já estou com o material comprado, só faltando iniciar a obra através da mão de obra que foi escolhida para realizar aquela tarefa. E quando acontece algum problema assim de emergência, uma infiltração, uma tubulação que rompeu, aí eu coloco aquilo ali como prioridade para resolver assim para ontem, né? Porque eu tenho uma equipe de trabalho que eu procuro sempre escolher quem esteja disponível 24 horas, né? Através de escala de trabalho, né? Tem algumas empresas que trabalham dessa forma. Então, a minha tabela é nesse sentido. Você tem alguma coisa a acrescentar ou a corrigir? Sim, é que o foco aqui seria a agenda semanal, né? Porque de repente a gente pensa, ah, eu tenho alguns mentorados, né? Aí dos mentorados eu faço ali um horizonte maior. Mas como aqui o intuito é um treinamento rápido, seria questão da agenda semanal mesmo. Mas sim, né, cada um se organiza de uma forma diferente. O que eu faço, Cláudia, eu estou migrando agora para um aplicativo. Mas o que eu faço é fazer planilha mesmo e colocar todos esses vencimentos que tu comentou, eu coloco todos por condomínio. E 2 meses antes eu visualizo já, seja isso, seja a AGO que precisa fazer, assim por diante. Ah, Então, daí eu tenho esse horizonte, né? Daí é vinculado ali ao Google Calendário e tal, e daí ajuda bastante. O foco aqui é justamente a rotina semanal. Então, essa questão do dia o horário que acorda, o horário que vai dormir, as refeições que faz. Então, tu vai diminuindo ali as lacunas que tu tem para trabalhar. Porque é aquela história, se tu não coloca um horário para acordar, para fazer as refeições, o condomínio vai te dominar. Conforme a gente comentou, conforme tu falou, né, todo dia que a gente consegue fazer, né, aquela agenda, cumprir aquela agenda por uma série de problemas. Acontece problema de filtração, tem que parar tudo. Só que isso não é todo dia, isso não é toda hora. Tu sabe, tu tá há 21 anos, é uma vez ou outra, assim, depois que tu entra no condomínio, depois que tu tá organizado. Então, a ideia é justamente a gente ajustar a rotina, ter essa noção de como que funciona a nossa rotina, para poder ir acrescentando essas ações. Então, por exemplo, deu um macro, eu estou no micro, de fazer a agenda semanal e depois eu vou mostrar a semana do dia. É para ser algo assim bem prático. Então, agora, pessoal, eu quero que vocês peguem tudo aquilo que vocês coloquem, o horário que vocês acordam, o horário que vocês dormem e o horário que vocês costumam fazer as refeições. Depende do dia. Põe um horário que geralmente vocês fazem isso.
Aí, ó, a Rosângela Ô, entrou. cheguei. E aí, Rosângela? Vamos Tudo fazer bom? junto. Tudo bom, Tudo vamos fazer bom? junto. Eu estava num compromisso agora à tarde, mas cheguei a tempo aqui de pegar o finalzinho. Sim, sim, sim. Sem problemas, Rosângela. Ó, Bom, quem quer gente, eu entrar? vou aproveitar a chegada da Rosane, me dá só um segundo, André, e me Por favor. despedir, desejar a todos uma boa tarde. Agora eu vou voltar para minhas atividades, que a titular chegou. Bom treinamento para vocês aí. Um abraço. Tchau, obrigado, Magalhães. Tchau. Aí, Rosa, já vamos já, ó. Pega uma folha, porque antes a gente já veio já dos compromissos, né? Para a gente fazer uma lista dos compromissos que a gente tem durante a semana, inclusive das visitas aos condomínios. Né? Ah, tem muito síndico morador. Não tem problema. Pode colocar ali a rotina, os compromissos profissionais, de forma genérica. E, Eu trabalho muito com agenda, ah, a minha é diária. perfeito, perfeito. E agora, pessoal, vocês vão começar a encaixar essas atividades que vocês têm, vocês vão começar a encaixar nos dias da semana. Né? Então, vocês vão colocar ali visitas ao condomínio A, sei lá, terça à tarde. Geralmente, eu faço assim, os condomínios que eu trabalho são na mesma região. Então, tem muitos condomínios que são na mesma rua, a diferença de alguns quarteirões, inclusive, de um para o outro. Então, eu acabo priorizando, quando eu vou visitar um, eu visito também os outros. Né, mano? Tanto visitas rotineiras, quando, obviamente, eu vou marcar de conversar, vou marcar de conversar com um morador, algo do tipo, eu coloco já na minha rota. E a partir do momento que a gente tem essa noção, fica muito mais fácil. O morador pede para ir, por exemplo, segunda-feira para encontrar com ele em um condomínio, e geralmente eu vou de terça. Pede para transferir para terça. Ao invés de já sugerir um horário, segunda, já coloca já o horário que vocês costumam ir. Isso aí vai ajudar demais vocês na rotina, porque é só um condomínio, mas vai de carro até lá, para, desce. Isso aí atrapalha bastante. Então, comecem a colocar essas atividades dentro de cada lacuna ali do dia. Como que tá aí, Naji? Compartilha com a gente. Qual que é a dificuldade? Vamos compartilhar. A ideia é essa. Abra aí o microfone. É porque eu estou prestando atenção, mas eu estou aqui na administração e, e é isso. É, é assim. Nage está trabalhando, Nage? Eu trabalho todo dia. Todo Todo dia dia. tem coisa em condomínio. Todo dia. Eu não sei como que é isso. Como é que a pessoa consegue trabalhar fora e ser síndico? É. Eu não sei. Não sei se é porque eu É, estou pegando o negócio agora, mas um dia é bombeiro, o outro dia caixa de gordura, o outro dia não sei o quê. Hoje eu já fui na casa de dois moradores com vazamento. Todo dia tem um flash. mas Naji, isso aí é o que a Cláudia comentou. É assim, é no começo, até tu fazer uma agenda, porque provavelmente, eu não sei se o síndico anterior tinha essa periodicidade de fazer as manutenções. Né? Primeiro, vamos supor que ele tenha. Tu tem que começar também a pegar esse hábito também, né, de fazer ali periódico. Não sei também se ele te passou toda a agenda, todo o calendário ali que precisa fazer. Se ele não te passou, meu Deus, acuda no começo. Aí, claro, tem essa questão de infiltração, que a gente vai entendendo depois com o tempo se realmente é infiltração, se não se precisa resolver hoje, se dá para deixar para amanhã, mas, olha, é complicado, assim, principalmente no começo. O morador, agora mesmo aqui, o morador, ele chega de mansinho, de repente, ele vira no girais, sabe? E olha que eu tenho paciência. Só É, Jesus. Bom, eu vou pegar o gancho no que a companheira disse aí. Rosa, prazer te Oi. rever, tá? Ah,
Tudo bom? Muito bom encontrar você aqui. Eu não posso nem abrir a câmera, que eu estou aqui na estrada, mas é bom demais rever você. Eu Muito vou bom. pegar o gancho no que a companheira disse aí. Ela disse assim: eu não sei como é que as pessoas conseguem trabalhar e administrar o condomínio. É o seguinte: a nossa função veio justamente para ocupar o lugar daquele síndico que só fica ali porque ninguém quis assumir, mas ele tem o trabalho dele. Ele não vai deixar de realizar o trabalho dele aonde o salário dele é pago. Então, o que fica sempre em segundo plano é o condomínio. Por isso que quando nós chegamos, nós temos o nosso trabalho para fazer, mais o dele que ele não fez. Mas teve a isenção condominial ali, ó, mensalmente, como se fosse uma remuneração, para fazer o que ele não fez. Então, quando eu faço uma reunião assim que eu entro para o condomínio, os moradores falam assim para mim: mas, Cláudio, eu vou ter que pagar isso aqui novamente? Vai, vão ter que pagar novamente, porque quando vocês pagaram lá atrás, vocês não fiscalizaram. Então, como não houve a fiscalização, o síndico não trabalhou da forma correta, não aplicou com respeito devido o recurso que vocês, de forma muito suada, providenciaram para que ele fizesse o trabalho dele, para que por isso ele foi eleito. Então, temos novamente que realizar o trabalho. Então, é muito importante que o trabalho do síndico morador, né, o orgânico, seja fiscalizado tanto quanto o nosso, enquanto síndico profissional, somos fiscalizados e cobrados. Né? Porque, às vezes, o condômino fala assim: eu não preciso fiscalizar o meu síndico orgânico porque ele mora aqui. É, Olha, a maior parte dos desvios, tanto no Brasil, em Taubaté, no Rio Grande do Sul, São Paulo, foram justamente de síndicos orgânicos. O último foi R$ 100 mil. Então, o fato do síndico residir não quer dizer que ele seja honesto, não. Quer dizer que ele tem que ser fiscalizado tanto quanto nós, porque nós, eu pelo menos, exijo um prolabore muito significativo de acordo com o que eu tenho que realizar exato, naquele condomínio, o que não foi feito anteriormente à nossa chegada. exato. Aí, o pessoal que fez isso aí colocou na folha, ou mesmo o pessoal que realizou esse exercício mentalmente, eu gostaria que vocês compartilhassem como que foi encaixar cada coisa dentro ali dos dias da semana. E uma outra dica também, quem usa o Google Agenda também pode colocar isso aí dentro do Google Agenda. Então, depois eu vou mostrar para vocês até como que eu me organizo, começando de forma simples. E a ideia, pessoal, é justamente eu fui passo a passo, parece algo meio moroso e tal, mas é justamente o que eu estou explicando o básico. Depois eu vou mostrar para vocês como que é a minha agenda. Agora, eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal. Eu quero que vocês escolham. Eu já faço essa minha agenda. Silvia, sensacional. Agora eu quero saber se tu faz, Silvia, as três tarefas, se tu coloca em um dia, as três principais tarefas que precisam acontecer no dia seguinte. Eu chamo isso de planner. Então, mesmo que o dia saia no controle, essas três atividades precisam acontecer. Eu quero que vocês façam isso. Então, peguem uma folha, pode ser no celular, e eu quero que vocês escrevam as três prioridades que vocês têm para fazer no dia de amanhã. Ó, sensacional, Silvia. Sensacional. Aí uma sugestão, né? Mesmo, e a ideia é que seja complementar. É tu pegar esses três, tu vê a tua agenda, tu tem 10 coisas para fazer, tu tem 3 visitas a condomínios, tem isso, tem aquilo, mas tem aquelas tarefas, de repente tu tem que ir na academia, mas tem aquelas tarefas que são imprescindíveis que tu faça, publicar uma ata, algo do tipo, ou cobrar a administradora, algo do tipo.
para colocar. Então, eu quero que eu dei o exemplo da APA, porque foi um exemplo que aconteceu hoje comigo. Obviamente, não é a administradora Magalhães, né? Porque senão ela já teria colocado, não precisaria cobrar ali a ata no tempo do regimento interno. Então, pessoal, coloquem numa folha as 3 prioridades que vocês têm para fazer no dia seguinte. Aconteça o que acontecer, aquelas 3 atividades têm que ser feitas. Podem escrever. Se quiser até colocar. Alguém ficou com alguma dúvida? Pessoal, pode ser coisa, inclusive, corriqueira que vocês façam, mas que naquele dia específico vai ser muito importante. Exemplo, né? Por exemplo, eu tô treinando para uma meia maratona e tem um treino específico de quinta-feira que eu tenho que fazer. E eu treino quase todos os outros dias, mas aquele treino de quinta-feira eu tenho que fazer. Então, eu sempre escrevo ali no planner, focar no treino. Porque quando eu for ler no dia, eu vejo que realmente aquilo é importante. De repente, se a gente for tentar priorizar aquilo no dia que está, quando começou, quando já iniciou o dia, acabam aparecendo outras coisas que, teoricamente, são prioridades. Isso aí acaba tirando a gente do foco. Então, recapitulando aqui, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam as 3 prioridades que vocês têm para fazer no dia seguinte. Aconteça o que acontecer, historicando, tal, vocês têm que cumprir aquelas 3 atividades. Isso é o que eu chamo de planner. E o planner tem que ser feito no dia anterior. Por quê? Porque quando inicia o dia, de repente você não acorda de bom humor, de repente, supostamente aparece outra coisa mais importante. Isso aí vai tirar o foco de vocês. E não é essa a ideia. A ideia é que vocês determinem o que precisa ser feito no dia seguinte, no dia anterior. Porque assim vocês não vão ter nenhum filtro nem nada. Vocês vão raciocinar da forma correta e não ser pressionado por uma coisa que apareceu de última hora. Isso aí vai uh, isso aí vai ajudar demais vocês a não perder o foco. Eu vou só mostrar para vocês, com o exercício de hoje, fazendo no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, como que fica. Ó, essa aqui é a minha agenda. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Estou compartilhando a tela. Está todo mundo vendo, né? Se alguém não estiver vendo a tela, me avisem. É assim, pessoal. Ó, é assim que eu vou colocando tudo. E isso facilita demais. Por exemplo, da semana seguinte, eu já tenho um esqueleto já, que depois, conforme os dias ali, ó, eu vou modificando. Modifica alguma coisinha. Ó, já tem uma live marcada já para daqui uma semana. Mas as refeições estão aqui, né, o horário que eu acordo e tal. E eu vou modificando semana a semana e também, no dia anterior, eu sempre vejo minha agenda para poder fazer o planner. A ideia, pessoal, aqui era justamente dar uma amostragem para vocês de como se aprofundar, né? Porque a gente não tem todo esse tempo. Pessoal, eu quero, pessoal, antes de tudo, fazer o seguinte. Eu quero que vocês façam esse planejamento semanal que eu mostrei para vocês. Claro, tem a questão, conforme a Cláudia comentou, assim, vencimento de certificado digital, vencimento de... A Nádia comentou, vencimento de limpeza de caixa de gordura, assim por diante. Isso aí já está, digamos, na rotina anual, no cronograma anual. Mas, durante as semanas,
é sempre interessante ter esse treinamento e até vi a possibilidade de a gente fazer essa aula de domingo, porque assim a gente consegue ver toda a semana, já consegue planejar toda a semana. E, pessoal, esse planejamento que eu estou comentando com vocês, depois que vira hábito, dura menos de 15 minutos todo domingo para planejar a semana. 15 minutos daqui a um ano são 13 horas de planejamento, que com certeza poderia evitar centenas de horas para resolver problemas que não seriam prevenidos. Então, a ideia é se investir um tempo agora, justamente para lá na frente a gente conseguir se organizar muito melhor. Pessoal, o nome desse método se chama 4P, né, que é a questão de planejar, programar, priorizar, que é a questão do planner, e produzir, que é executar as tarefas em bloco. E colocar tudo no papel, seja no papel, no agenda, conforme a Silvia Natália comentou, a Rosa também comentou, elas são fãs de agenda. Então, a partir do momento que a gente tira da cabeça e a gente coloca na folha, já diminui muita ansiedade, que a gente sabe que está no local seguro. E, obviamente, essa agenda ser consultada sempre. Por isso a importância de, no dia anterior, fazer o planner olhando para a agenda no dia seguinte. Isso aí é fundamental, pessoal. Bem, para a gente cumprir a agenda aí de uma hora, né, Rosângela, falando de tempo, então eu tenho que cumprir também com o tempo que eu me propus a estar aqui. Pessoal, eu deixei uma surpresinha para vocês. Se vocês quiserem ganhar mais, trabalhar menos, ser respeitado, ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ter tempo de qualidade de vida, me sigam, aponta o QR Code aí, faço muitos stories durante o dia ali, compartilho bastante a minha rotina, faço lives, participo de lives com a Rosângela, com o pessoal aí. E, pessoal, quem ficou até o fim e chegar lá, me seguir no Instagram me mandar no privado, método 4P, vai receber um diagnóstico de 20 minutos para auxiliar na rotina. Então, vão lá, me sigam no Instagram, estou presenteando vocês aí, quase todo mundo ficou até o fim, justamente para vocês terem uma rotina mais eficiente, vocês terem mais tempo de qualidade com a família. O que acontece... André, já vou começar a seguir quando eu chegar em casa, tá? Tranquilo. Por enquanto não dá, mas eu já falo método agora. O Hélio está com a mão levantada, pode falar, Hélio. A gente Tá não está sem o ouvindo, microfone, Hélio. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Esse método de colocar no papel, ele tem uma vantagem muito importante que a gente não esquece de alguma coisa. Então, uma vez que está registrado, fica difícil você esquecer, né? Então, a gente costuma fazer o planejamento mental e alguma coisa escapa em função do volume de informação que cada pessoa pode ter. Então, quando você põe no papel, isso é um facilitador para você não perder nenhum prazo, nenhuma tarefa, nada disso. Exato. Mas Não, e outra, né, Hélio? Diminui, ótima colocação, e diminui também porque a gente já tem um monte de coisa que a gente fica pensando. Tem que terminar a aula daqui tanto tempo, tem que fazer isso, tem uma assembleia daqui 3 dias, isso, aquilo. A partir do momento que a gente coloca no papel, eu até dei o exemplo aqui de colocar no digital, né, no caso do Google Agenda, a gente tem que colocar no papel, em um local que fique fácil a gente consultar. Né? Um exemplo, no escritório, mas se tu não vai no escritório, uma folha, uma cartolina na frente do computador do escritório. Mas se tu não vai no escritório, se tu vai no escritório com pouca frequência, não faz muita diferença. Coloquei tudo na agenda de papel. Mas se tu não tem o hábito de consultar a agenda, de levar contigo, também não faz diferença. Então, tem que ser algo que vocês consultem com muita frequência, vocês tenham acesso de uma forma fácil. Por isso que eu dei o exemplo do Google Agenda. Está no meu celular, está no meu computador, qualquer hora eu consulto ali, fica bem fácil.
Certo. Então, a ideia é justamente essa, né? Da gente tirar da nossa cabeça e colocar em um local para poder lembrar. Rosa, tem alguma coisa para falar? Não, eu ia falar isso. O tempo que você perde também pensando naquilo que você vai fazer, né? Se você se organizar e planejar com antecedência, você ganha muito tempo de manhã, né? Quando você já começa a trabalhar, você ganha muito tempo. Isso não serve só para síndico, serve para a vida profissional da pessoa. A pessoa ganha tempo só em deixar de pensar no que eu vou começar a fazer. Tem gente que chega de manhã, às vezes até na empresa, não sabe nem por onde começar. Tem tanta coisa Exato, para fazer e não sabe por onde começar. Você tem que ir pelas prioridades, né? Olha, primeiro vou fazer isso, é o que é mais, eu tenho que entregar isso, tal data, tal horário. Então você vai fazendo suas prioridades, exato. E Outra outra, coisa, posso falar? tá? por favor, Silvia. Eu, antes de fazer direito, eu fiz psicologia. E você Ó, aprende, quanto mais memórias você tiver, mais você guarda as coisas. Por isso que tudo eu escrevo. Mesmo tendo agenda no celular, mesmo tendo uma cabeça boa, eu tenho uma memória muito boa, eu tudo escrevo, porque aí eu tenho vários lugares para lembrar. Eu tenho o celular que apita quando é coisa que é, tipo assim, o mais importante está no celular para me lembrar, para me avisar. O fato de eu escrever, eu acabo tendo duas memórias utilizadas, né? Então, eu acho que é muito importante esse hábito de você ter agenda. Eu sempre fui organizada nesse sentido. Eu acho que fica ah, mais fácil de você realizar tudo que você tem que realizar naquele dia e você acessa mais memórias para poder conseguir fazer alguma coisa bem feita. exato. Não, e até, aí eu vou dar dois dados, uma curiosidade e um dado científico. Até evento pessoal, eu coloco na agenda. Até sair com minha esposa, tudo, porque senão eu vou ficar pensando. Senão, quando alguém fizer vamos fazer a assembleia de tal dia. Mas será que eu planejei com minha esposa esse dia? Será quando foi? Então, a partir do momento que eu comecei a colocar tudo na agenda, mas tudo mesmo, às vezes até eu tenho que me deslocar para um local que eu não estou acostumado a ir. Aí, uma semana antes desse evento, quando eu estou colocando na agenda, se é num horário que eu sei que vai ter bastante trânsito, eu olho no Google Maps para saber quanto tempo naquele horário eu demoro para chegar. Porque daí é economizar. Ou eu vou chegar atrasado, correr o risco de chegar atrasado e dependendo não vai ser legal, ou eu vou ter que sair muito antes para poder não correr o risco. Então, eu costumo olhar até o horário de trânsito. E o que eu ia comentar era do dado científico, é o seguinte, a gente evoluiu, chegou no Homo sapiens por conta da nossa massa cinzenta. A nossa massa cinzenta, o nosso cérebro, ele tem cerca de 4 quilos. Enquanto a massa muscular que a gente tem, para a gente colocar, 30% do nosso corpo é massa muscular. E o cérebro, e a massa cinzenta, o cérebro, tem 4 quilos. Por exemplo, eu tenho 75 quilos. Dá cerca de 5% do meu peso total corporal é para a massa cinzenta, para poder lembrar de um monte de coisa que fez, inclusive, a gente evoluir até agora. Só que ela consome mais de 30% das minhas calorias. Então, do esforço que eu faço, 30% é para atender menos de 5% do meu cérebro. Então, se toda cansa pensar, e eu não estou falando para a gente não pensar, eu estou falando para a gente economizar energia para quando for o momento de pensar, quando for naquele momento que a gente estiver em uma assembleia, que a gente tiver que pensar em alguma coisa técnica, que a gente tiver que ter paciência, gestão emocional, eu focar toda a minha energia naquilo que eu preciso e não naquilo que tem que ficar tentando lembrar isso, lembrar aquilo, tal. Não, nosso corpo é eficiente e a gente tem que colaborar com ele. Então, esses dados aí justamente mostram o quanto que usar o nosso cérebro consome energia. Por isso que, antes de tudo, use a agenda. Isso aí. Gente, olha, a aula vai ficar gravada no YouTube, né? Que a gente sempre deixa lá. Então, quem quiser rever aí, acredito que estourando quarta-feira já deva estar lá no YouTube, eu coloco lá no grupo.
tá? André, muito obrigada. Em novembro estaremos juntos aí em Opa! Florianópolis. Estaremos no evento também, né? Fica já o convite, se quiser vir em outubro para cá, a gente vai fazer um evento dia 24 de outubro. E esse evento é o dia inteiro, é um sábado o dia inteiro. Então já Legal. fica aqui meu convite, se quiser vir aqui prestigiar a gente, fica aí o nosso convite, tá? Ótimo. Muito obrigada, Eu, gente. Olha, quem ficou até o final, um beijo, muito obrigada por vocês assistirem, tá? E muito bom ver condomínios bem administrados com síndicos que se interessam em aprender sempre alguma coisa, né? Porque eu acho que o conhecimento não ocupa espaço, isso é muito bom. Às vezes o pessoal acha que exato. não é tão importante, mas um pouquinho que você aprende hoje, um pouquinho que você aprende amanhã, sempre faz diferença na Sim, gestão condominial. exato. Então, Rosa, obrigado pela oportunidade. Pessoal, parabéns por ter ficado até o fim. Me sigam ali, @síndico eficiente, método 4P, me mandem ali no privado. Vamos começar a semana bem, né? Planejando Vamos começar planejando. para a gente dominar a nossa rotina. Obrigado, Isso pessoal. aí. Até a próxima, hein? Beijo, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Obrigada, Rosa. Um abraço, Beijo. André. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.